Queridos irmãos, queridas irmãs, glorificamos a Deus pela palavra de vida e salvação. Minha saudação aos irmãos bispos, nosso cardeal Dom Jaime, presidente da nossa Conferência Episcopal, CNBB, e também presidente do CELAM, que é o Conselho Latino-Americano para nós bispos e toda a Igreja na América Latina e Caribe. Dom Bertílio, também Dom Odair, bispos auxiliares de Porto Alegre. Saudação aos queridos presbíteros, aos caríssimos diáconos, aos irmãos e irmãs de vida consagrada. Uma saudação carinhosa hoje a todos os cristãos leigos e leigas, neste mês vocacional, neste domingo de todos os cristãos leigos e leigas, inclusive, mais forte a salva de palmas. Inclusive, seminaristas vocacionados e coroinhas e acólitos, e também os cerimoniários aí a serviço do altar. Saudação a todos que nos acompanham pela televisão, pelo rádio e pela internet. Celebração de hoje nos convida a caminhar com Jesus. Não só saber quem Ele é, mas aderir ao seu Evangelho e com ele caminhar. Primeira leitura, o profeta Isaías nos faz entender que na dinastia de Davi precisava de algo na administração mais favorável ao povo. Por isso Isaías, com a autoridade que tinha, com a influência que tinha, sem ser interesseiro, vai dizer a Sóbina, que era o administrador: você vai ser despedido. No contexto do texto que ouvimos, Sóbina é a imagem do desonesto, do orgulhoso, daquele que quer autopromoção, daquele que só pensa no seu grupinho. Conhece alguém assim? Essa é a imagem de Sóbina. E ele vai perder a administração. Quem irá no lugar dele? O autor sagrado diz que é Eliacim. Eliacim é a imagem do administrador servidor, fiel, honesto, e que vai ter uma incumbência sem igual. O autor sagrado diz que será pai para os habitantes. Não só vai receber a túnica, não só vai receber o poder, mas vai cuidar de todos. Pai para os habitantes. Não vai cuidar só da sua família ou só dos seus interesses. Vai cuidar de todos os habitantes. Por isso, ele assim recebe nos ombros o poder das chaves. O poder das chaves. E esse poder das chaves é para administrar toda a casa de Judá de maneira honesta, correta, de acordo com a vontade de Deus. Esse texto prefigura sem dúvida aquele que será não apenas um pai para Israel, mas será o Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo. E esse poder das chaves no ombro do servo Eliacim nos remete ao Evangelho de hoje, e que Pedro recebe do próprio Jesus o poder das chaves no reino de Deus. Então vamos ao Evangelho. Jesus se retira com os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, e lá dialoga com eles. E Jesus faz uma primeira pergunta:
para o povo, quem sou eu? Estão lá os discípulos, bem atentos. Quem sou eu para o povo, para a multidão? Chove de resposta. Olha, rapidinho, chove de resposta. E os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias. Na concepção do povo da época, em situações difíceis, como estavam vivendo, Deus suscitaria alguém como um dos profetas para libertar o povo, para vir em socorro do povo. Que João Batista teria ressuscitado, Elias teria retornado, Jeremias estaria atuando novamente. Eles não tinham dificuldade de ver Jesus e relacionar com um dos profetas. Até que Jesus se saiu bem, né? Até que Jesus se saiu bem nessa pergunta. Mas Jesus não para por aí. E aí ele chama os discípulos mais pertinho. Vem cá. Acho que até fala mais baixinho, né? E para vocês, quem sou eu? E para vocês que estão me seguindo, me acompanhando, quem sou eu? Fica um silêncio. Não chove de resposta. Fica um silêncio. É fácil dizer quem é Jesus para todo mundo, né? Mas quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? A gente precisa pensar um pouco, não é verdade? Precisa pensar um pouco. Pedro pensou e respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Gostaram da resposta de Pedro? Vamos dizer junto: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele acertou na resposta? Acertou, que Jesus até elogiou. Mas reconheceu. Pedro, reconheça que quem te revelou isso não foi a sua inteligência, o sangue e a carne, mas o próprio Deus. E aí então, Jesus continua o diálogo com Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é um texto bonito? Muito bonito. Olha Jesus declarando que a partir dos discípulos a igreja vai ser edificada. Os textos bíblicos nos fazem entender que Jesus é a pedra angular, é a pedra necessária, fundamento de tudo, mas o alicerce são os apóstolos, a começar por Pedro. E por isso Pedro recebe o poder das chaves. As chaves: ligar, desligar, fechar e abrir. O que significa isso? Significa que Pedro tem a missão de ensinar e conduzir, de acolher e proteger. Significa que Pedro vai fazer tudo o que Deus quer. Pedro vai realizar aquilo que Jesus prometeu. É esse o poder das chaves que recebe Pedro. Não obstante altos e baixos na vida do apóstolo, como cada um de nós também tem, ele vai dar a vida por estas chaves, por este serviço que ele recebeu, porque ele não acolheu isso como poder pelo poder, mas como uma autoridade para se tornar serviço, e se necessário entregar a própria vida, como fez. Nós já sabemos o que aconteceu com Pedro. Respondeu e foi coerente no momento final. Agora cabe a nós. Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para mim? E não basta responder com as nossas palavras, elas ajudam. É preciso responder com a nossa vida, isso mesmo, com a nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a responder com a nossa vida. Quem é o nosso Pedro hoje na igreja? Quem é o nosso Pedro hoje na igreja? Olha, os coroinhas estão dizendo que é o Papa Leão. É isso mesmo, é o nosso Pedro. A nossa adesão, a nossa comunhão com o nosso querido Papa na sua missão. Rezemos pela vocação do Papa, como temos feito neste mês, rezando pela vocação dos ministros ordenados, da vida consagrada, e hoje pela vocação bonita, necessária, dos cristãos leigos e leigas. Vocês, queridos irmãos e irmãs, quem são os leigos e leigas? As diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, que nós bispos, sob a presidência de Dom Jaime, aprovamos em abril deste ano, nos dizem assim: a missão própria dos cristãos leigos e leigas é atuar no mundo transformador, nos muitos espaços onde a vida acontece. Olha que interessante, onde a vida acontece. Na família, no trabalho, na economia, na educação, na cultura, nas artes, nas ciências, na política, na comunicação e no cuidado da casa comum. Diz ainda, de modo especial, por meio dos cristãos leigos e leigas, a igreja tem respondido com criatividade e fidelidade aos desafios de um mundo em constante mudança. Inspirados pelo Espírito, muitos cristãos leigos e leigas assumem com generosidade as pastorais, os diversos ministérios, as coordenações de comunidade, exercendo sua missão a partir do batismo, que lhes confere lugar próprio na igreja e fortalece o senso de comunhão com a igreja local, com a sua diocese, com a sua paróquia, com a sua comunidade e com a igreja em todo o nosso mundo. Queridos cristãos leigos e leigas, quero aqui em comunhão com os bispos, padres, diáconos e vida consagrada, agradecer, reconhecer e parabenizar vocês por serem sal da terra e luz do mundo na nossa igreja e no nosso mundo. Parabéns e Deus abençoe. Nossa alegria hoje com os coroinhas e acólitos nessa romaria, em que sobe ao altar com alegria para servir, mas não esqueçam também de descer o altar com alegria para fazer o bem lá na família, lá na escola, lá na catequese, e onde vocês vivem e convivem. É isso mesmo? Que Deus abençoe. Que vocês possam continuar servindo, não só cumprindo escala, mas servindo, participando das celebrações, sendo pessoas que já desde pequeno servem a comunidade. A comunidade. Que vocês aproveitem os momentos de celebração para se alimentar e fortalecer como grupo, no testemunho da fé, no encontro com Jesus Cristo, no discernimento vocacional e também como dedicadas pessoas, crianças, adolescentes e jovens, a colaborar conosco para que as nossas celebrações possam ser realmente santificadoras e frutuosas na nossa igreja. Coroinhas, acólitos, meninos e meninas, jovens e moças, que Deus abençoe esse serviço de vocês. Fico feliz por essa romaria e que Deus recompense o gesto, a dedicação de todos vocês, juntamente com familiares, sobretudo papai e mamãe, para continuar colaborando conosco.